Vamos a essa sequência de aulas sobre exame de urina. A Aidex preparou um potpourri sobre a importância, como fazer, como coletar e o que prestar atenção nesse exame tão simples, mas tão precioso para os clínicos, para os médicos veterinários. Eu sou Patrícia Mosco, sou médica veterinária, já formada há mais de 20 anos e atuo na nefrologia veterinária. Por isso que a Aidex e eu estamos aqui contigo hoje. A gente vai conversar agora, já no início, sobre a urinálise, não apenas para a avaliação da saúde do trato urinário, tanto o trato urinário baixo quanto o trato urinário alto, mas também para a saúde sistêmica. Gente, olha que interessante esse dado que eu achei preparando essa aula para vocês. O exame de urina foi o primeiro exame realizado para a avaliação de saúde, realizado pela humanidade. E ele já é feito há mais de 6.000 anos. E olha que interessante essa imagem que eu coloquei aqui para vocês. É um papiro do Egito Antigo que mostra a análise de urina. E essa figura data de 1.900 anos antes de Cristo. Hipócrates, o pai da medicina, há 400 anos antes de Cristo, foi o primeiro a acreditar que a urina era, na verdade, um filtrado dos humores e que, por isso, poderia trazer informações sistêmicas. E era justamente para isso que a urina era utilizada. Vocês sabiam que diabetes, a palavra diabetes, ela significa gosto da urina? Então, há muito tempo atrás, o diagnóstico era feito provando a urina. A diabetes mellitus significa gosto doce da urina. Diabetes insípidos, gosto ou nenhum gosto da urina. Então, o exame de urina realmente é muito precioso. E para a quantidade de informações que ele nos traz, o custo-benefício é muito alto. É um exame de fácil execução e também que traz múltiplas informações. Isso quer dizer o quê, gente? Que é um exame que tem que ser feito de triagem. Um exame que tem que ser feito na rotina. Eu não sei exatamente dizer porquê, e eu acredito que nesse momento vocês também estejam se perguntando, por que será que o exame de urina, usado há milênios, foi então deixado de lado, especialmente no último século e meio? Porque a gente teve um boom de descobertas e de lançamentos de inúmeros exames diferentes. E isso trouxe para a gente cada vez mais uma acuidade diagnóstica enorme. Contudo, a gente não pode esquecer que quando a gente soma potencialidades, a gente aumenta o nosso poder diagnóstico e a eficiência, a eficácia, a acurácia no diagnóstico dos nossos pacientes. Olha que interessante essa informação que eu trago aqui para vocês. Avaliando-se 3.300 pacientes caninos e felinos, se observou que em animais jovens, animais adultos e animais mais velhos, para check-up de saúde, usando somente exames de sangue, o diagnóstico para enfermidades foi positivo em 1 para 10 pacientes jovens, 1 para 8 pacientes adultos e 1 para 4 pacientes mais velhos. Quando a gente soma o exame de sangue com o exame de urina, olha como a gente aumenta a acuidade diagnóstica. As enfermidades se revelaram nos pacientes jovens em 1 para cada 7, 1 para cada 5 adultos e 2 em cada 5 idosos. Esses números não foram muito diferentes quando a gente fala exclusivamente dos felinos, usando só exames de sangue e usando também sangue e
urina associados. Especialmente nos felinos, olhe como a gente começa a aumentar muito a acuidade diagnóstica. Gente, qual foi o momento em que a gente esqueceu o valor desse exame? Que não é tão difícil assim de ser utilizado, ou melhor, de convencer um tutor ou de convencer um cliente de que é necessário se fazer. Todo mundo faz exame de urina. Todos os seres humanos fazem exame de urina. Por que será que a gente começou a achar, então, que a realização desse exame tinha, assim, tantas dificuldades? A ciência foi buscar esses porquês. E, neste estudo publicado em 2022, as principais justificativas dadas pelos médicos veterinários foram: não faço exame de urina porque aumenta o custo para os responsáveis. Não faço exame de urina porque eu não consigo coletar a amostra do meu paciente. Ou, grande parte dos médicos veterinários, porque não consigo entender a importância ou valor diagnóstico desse exame diante de todos os outros exames que tem. Pessoal, a gente precisa, nesse momento, e esse é meu papel, para finalizar a aula de hoje, que até esse momento, do final da aula, conseguir convencê-los de que o exame de urina, sim, precisa ser acrescentado à prática, à rotina diária de vocês. Existem várias diretrizes já publicadas que indicam a importância e a necessidade do exame de urina no dia a dia. E são publicações de peso e recentes. A gente tem publicações exclusivas para felinos, de associações e de grupos de estudos muito fortes, e especialmente quando os pacientes tem risco de desenvolvimento de enfermidades renais. Peraí, risco de desenvolvimento de enfermidade renal? Quem são esses pacientes? Você sabe? Olha só, os rins, eles são, sim, sujeitos ao desenvolvimento de enfermidades ao longo da vida. Olha que interessante. Eu costumo dizer que nós somos todos animais, com rim QSP. O que é rim QSP? Rim em quantidade suficiente para vivermos uma vida inteira. Sendo eu uma gatinha, porque somos todos animais, eu nasço então com um rim em quantidade suficiente para viver 20 anos. Ao longo da minha vida, eu vou gastando, perdendo trabalhadores renais. E isso é absolutamente natural. Quando chegar lá na idade mais avançada, eu já terei perdido trabalhadores em número tão grande a ponto de não conseguir sustentar a minha vida. E então, a morte chega e nos leva. É assim que funciona. E é por isso que os animais mais velhos têm um risco tão aumentado de desenvolvimento de doenças renais. Porque assim como temos o envelhecimento de pele, como temos o envelhecimento de pelos, como temos o envelhecimento do cristalino, nós também temos o envelhecimento dos néfrons. E esses néfrons vão morrendo ao longo de uma vida inteira. Sabe qual é o grande problema? Nós, e aí eu digo nós, médicos veterinários, ou a rotina, ou as enfermidades, podemos aumentar a velocidade de perda desses néfrons. E a partir do momento em que a gente aumenta a velocidade de perda, então eu já não tenho mais a possibilidade de viver 20 anos. Eu tenho a possibilidade de viver 16 anos, ou 12 anos, ou 7 anos. Tudo vai depender de como serei diagnosticado, como serei manuseado, como serei conduzido depois do diagnóstico da enfermidade.
Patrícia, você está falando de forma geral, como se qualquer enfermidade pudesse sobrecarregar os rins. É isso que você está querendo falar? É exatamente isso. Sabe por quê? Porque o rim é o cara sensível. O rim é o cara delicado. E sabe por que que o rim é tão delicado? Porque esse cara aqui, ele precisa de grande, ou melhor, vou reformular, de quantidade ideal de volume e quantidade ideal de pressão para assegurar a primeira função, que é a filtração do sangue. Se eu tiver mais volume ou menos volume, essa função já se altera. Se eu tiver mais pressão ou menos pressão, essa função também se altera. Lembrando que a filtração vai acontecer no glomérulo, mas o sangue que sair daqui vai irrigar e vai nutrir todas as células tubulares que estão ali logo à frente do glomérulo e que fazem parte do néfron e que também são parte muito importante da formação de urina. Então, se essas células aqui do túbulo, epitélio simples, não é estratificado, epitélio simples, de células que precisam reabsorver todo o volume que está passando na luz para o interstício e do interstício devolver para a corrente circulatória. Se essas células aqui não receberem grandes quantidades de oxigênio ou de nutriente, essas células morrerão por privação de nutriente, por privação de oxigênio, por isquemia. E se essa morte acontecer, quem é que vai trabalhar no lugar desta célula? Gente, é muito simples pensar. Pensa comigo o seguinte, você, bonitão, aí, na sua casa, na sua mesa, bateu a fominha, quero comer o quê? Vou comer um churrasco. Pega lá o seu bife de churrasco, mastiga seu bife de churrasco. O que vai acontecer com ele? Você vai mastigar e ele vai embora, você vai conseguir absorver os nutrientes todos normalmente. Porque a sua função mastigatória está normal. A sua função está normal. Agora, dá esse mesmo bife para um Banguela 1001. Aquele que tem um aqui e outro aqui do lado. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai ter a função mastigatória igual? É óbvio que não. Se essa função mastigatória não for igual, essa capacidade funcional não for igual, muitos nutrientes serão perdidos. E traçando esse paralelo aqui, muitos nutrientes serão jogados fora. Grandes quantidades de água, grandes quantidades de eletrólito, algumas proteínas, vitaminas hidrossolúveis, vitaminas do complexo B, vitaminas do vitamina C. Então, olha só, se essas células aqui morrerem, esse rim ficará insuficiente ou sem capacidade de executar a sua função normalmente. Então, gente, vocês precisam entender que os rins precisam de volume e pressão adequada para funcionar, entrega adequada de oxigênio e de nutrientes, e especialmente não ser agredido com toxinas. E quando eu falo toxinas, são toxinas exógenas e toxinas endógenas. São fármacos que administramos no dia a dia, são drogas que esse paciente pode entrar em contato, mas também são com substâncias liberadas durante processos infecciosos, por exemplo. Numa doença infecciosa, em que eu tenho hemólise com extravasamento de hemoglobina, essa hemoglobina é nefrotóxica. Para pensar comigo. Se a hemoglobina não tivesse risco nenhum, por que que o corpo ia gastar tanta energia produzindo milhões de hemácias por microlitro de sangue, tiraria o núcleo para empacotar um monte de hemoglobina lá dentro
sendo que não tem risco nenhum. Seria muito mais fácil simplesmente jogar a hemoglobina na corrente circulatória. Então é óbvio que existe toxicidade. Toxicidade renal. Então, num paciente em que eu tenho hemólise, esse rim sim estará sofrendo por liberação de endotoxinas. E endotoxinas também numa sepse, também num processo inflamatório grave. Se eu não conseguir orquestrar esses 3 pilares, o rim estará sofrendo. Agora, olha só. Doenças cardíacas. Não entrego pressão, muitas vezes não entrego volume por causa da terapia. Muitas vezes uso nefrotoxinas como parte da terapia da doença cardíaca. Doenças hepáticas, posso ter congestão, posso ter também alteração na produção de proteínas. E se eu tiver uma redução da proteína sanguínea, eu poderei ter diminuição de pressão oncótica, extravasamento de líquido para terceiro espaço e diminuição de volume intravascular, também com diminuição de pressão, especialmente hidrostática. A filtração também não acontecerá normalmente. As doenças orais, especialmente os processos inflamatórios gengivais, comuns a 80% dos pacientes que entram porta dentro das clínicas e hospitais veterinários. Então vejam que existe uma infinidade de enfermidades com características muito comuns. Quais são essas características comuns? Muitas vezes esses pacientes chegarão para a gente inflamados, chegarão para a gente fazendo uso ou com necessidade de uso de um fármaco nefrotóxico. Esses pacientes, em virtude da inflamação, ou até mesmo em virtude dos fármacos, com aumento da quantidade de catabólitos circulantes, e lembrando que todo catabólito hidrossolúvel será excretado via urinária, e, junto com tudo isso, num paciente anoréxico, em adipsia, esse paciente muito provavelmente chegará desidratado. Se não houver, e muitas vezes há, aumento da perda. Poliúria, vômito, diarreia. Então, é muito comum que nós tenhamos ao menos um, se não a soma de vários destes fatores num paciente que chega para o atendimento. E quando você perceber isso, tenha certeza, os rins do seu paciente estão sofrendo. O que é melhor, então? Imagine que você sabe que o rim está sofrendo e que você tem poucas armas para diagnóstico, né? Eu tenho ureia, creatinina, eu tenho agora, novidade, agora que eu digo 10 anos para cá, contra 100 anos de creatinina é agora, né, gente? Agora é SDMA, eu tenho um ultrassom que vai avaliar a anatomia, mas eu tenho especialmente exame de urina. E eu preciso que vocês compreendam e venham comigo nesse raciocínio, que eu preciso saber, na minha prática, o que esses exames representam em termos de diagnóstico. Quando eu peço um, quando eu peço outro, o que eu espero de resposta. Mas em linhas gerais, o que é mais importante, o que é melhor, é sempre diagnosticar um paciente ainda no momento em que ele me apresente uma simples lesão. E não quando ele chega para mim já com perda de função. Porque nesse momento aqui, eu acho que é bem fácil de entender que é muito mais dramática a recuperação, se é que a recuperação plena acontecerá. O que é mais provável é que sequelas permanecerão. E se essas sequelas permanecerem, vocês entendem que a condução desse paciente ao longo da vida precisa ser
diferenciada. Então, gente, o exame de urina é esse exame que vai me trazer informações especialmente relacionadas à lesão renal. Mas não só isso, me traz também alguns parâmetros de função. E não me conta só sobre o envolvimento do trato urinário, me conta sobre o envolvimento de outros sistemas, da saúde do corpo como um todo. Pelo exame de urina, eu consigo perceber se há desordem no metabolismo mineral ou no metabolismo energético. Eu consigo entender a resposta ou a capacidade de resposta ao equilíbrio hídrico. Eu consigo ter indícios de hemólise e consigo também ter sinais de doenças hepáticas, mas também posso ter sinais de consequências ou de complicações em diversos outros sistemas. Doenças cardiovasculares, hipertensão, gastrointestinais, várias delas podem me trazer sinais no exame de urina. E com relação à saúde renal, eu tenho informações do funcionamento, de lesão, de localização do problema, de possíveis causas, de intensidade e até mesmo de prognóstico. Então, observem que, uma vez que esse exame de urina é tão rico, eu preciso executá-lo. Só que o exame de urina tem vários nomes, várias formas e várias possibilidades. O que a gente quer destacar hoje é a urinálise. E a urinálise realizada em 3 etapas. Sendo estas etapas o exame físico, que é a etapa 1, que me trará informações sobre cor, sobre transparência, sobre densidade urinária, capacidade do rim em concentrar a urina. Etapa 2 é aquela em que eu avalio quimicamente vários compostos. A gente executa com a tira reagente de urina. E essa tira reagente de urina pode me trazer informações sobre presença de proteína, glicose, cetona, bilirrubina e também o pH. E a terceira etapa, ela é riquíssima e muito importante. E é aquela que mais me traz informações a respeito de causa e prognóstico. É aquela em que a gente avalia o sedimento urinário. E a gente vai buscar nesse sedimento presença de células do sangue, células de descamação do trato urinário, células neoplásicas, células de organismos infecciosos, mas também presença de cristais e agregados celulares que podem vir lá dos rins e que são chamados cilindros e que têm um valor diagnóstico absurdamente importante. Desculpa, perdi o fio da meada, eu tinha que ter finalizado aqui. Então, peraí. Quer virar para outra câmera e daí para fazer finalização? Sim. Uhum. Tá. Observe. Só faz a viradinha. Só faço a viradinha? Tá. Observe lá. Tá. Observem a preciosidade desse exame. E eu tenho certeza que nesse momento você já entendeu a importância. Então fique comigo, porque na próxima aula eu vou te contar como coletar essa urina, como manusear, como transportar. E a gente vai começar a entender como preparar um paciente e interpretar os resultados. Até a próxima!
Música